Meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor amado, que nos colocamos na tua divina presença, Senhor. Te pedimos, ó Pai, sabedoria do alto, que tu venha nos conceder, Senhor amado, a sabedoria divina para que possamos interpretar a tua palavra, que teu Espírito Santo seja o nosso professor nesta manhã. Ou seja, sempre, Senhor, teu Espírito Santo, nosso professor. Toma o Fábio nas tuas mãos, que tu venha falar nos lábios do Fábio aos nossos corações, ó Pai, que a tua palavra é real e é divina. Obrigado pela noite que tu nos concedeu. Obrigada, meu Deus amado, pela noite que tu vai conceder teus filhos ainda, que lá é o horário diferente do nosso no Brasil. Mas te somos gratos, Pai, por cada um que aqui estão. Te somos gratos também pelos que hão de chegar, Pai. Tudo está nas tuas mãos, meu Senhor. Obrigada por tudo nessa manhã. Te pedimos a unção do teu Espírito Santo, que o teu agir seja em nossas vidas, falando ao nosso coração, Pai, e que venhamos nos edificar mais e mais com a tua palavra, que é vida eficaz e verdadeira. Oh Deus, muito obrigado por tudo nessa manhã. Em nome de Jesus, eu te agradeço agora e para sempre. Amém. Amém. Esse capítulo é um capítulo curto. Você consegue ler para a gente, James? Esse capítulo? Consigo. Agora, Por favor. Não tinha visto, hein? Se eu tivesse visto, você teria que ler 8 e 9. Bora. Hoje tem bastante coisa. vamos lá. Direitos e deveres. Comida sacrificada a ídolos. Capítulo 8, Evangelho de 1 Coríntios. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos têm conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência é fraca, é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência
ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Amém? Amém. Obrigado, James. Uma leitura muito profunda esse capítulo aqui. Louvado seja Deus, cara. Maravilhosa, né? Cada dia uma pérola, uma bênção, um maná maravilhoso. Então, se à vontade aí para contribuir. É, esse aqui, no começo, né, eu vou fazendo uma releitura aqui, eu vou fazendo umas pausas e a gente vai fazendo algumas discussões aqui. Então, vamos lá. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Saber ensoberbece, mas o amor edifica. Esse trecho aqui é interessante, ele vai falar um pouquinho mais, né, sobre a parte do saber, né? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É, conhecimento, ele é uma riqueza, né, que a gente adquire, né, através dos nossos esforços, da nossa dedicação. E é um presente de Deus, né? É um presente que Deus dá a todos nós. Mas quando a pessoa não age com humildade, ela pode ser algo que afasta ela de Deus, né? Que afasta ela dos propósitos do reino de Deus. E é muito comum a gente perceber pessoas que às vezes estudam muito, pessoas que fazem faculdades, ou que têm um conhecimento particular de alguma coisa, às vezes perder um pouco a humildade, né? Perder a humildade, cair na soberba, se achar que tudo que ela conquistou, tudo que ela conquista é por ela própria, né? Não conseguir atribuir as conquistas dela a Deus, né? Não conseguir enxergar o papel de Deus, né? Dentro dentro da vida dela. E isso é algo que é bastante tocante, né? Porque é, Deus, ele vai usar pessoas para trabalhar no reino dele, pessoas que são próximas dele, né? Pessoas que estão. Às vezes as pessoas podem até ter o conhecimento, né? E Deus utilizar aquelas pessoas para propagar algum conhecimento ou para realizar alguma feitoria, alguma obra, né? Mas não quer dizer que aquela pessoa está próxima de Deus, né? A pessoa ela pode estar sendo utilizada por Deus para fazer algo, mas não quer dizer que o Espírito Santo esteja presente, né, na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem batizada, né? Às vezes a pessoa nem crê em Deus, né? Mas está sendo utilizada por Deus. É, e a humildade aqui ela é importante, né, para reconhecer Deus na nossa vida, né? A humildade ela é importante para reconhecer o papel dos nossos amigos, dos nossos irmãos na nossa vida, né? O amor ao próximo, né? O amor a Deus, ele, ele quando não tem humildade, ele não está presente, né? O individualismo, né? O olhar para o próprio umbigo, né? Que a gente fala, né? Isso faz com que a gente perca a humildade. E a gente tem que estar sempre nos monitorando em relação a isso, né? Porque o ser humano normalmente tende a olhar para si, né? Para a vaidade, para o orgulho.
E isso é algo que a gente tem que estar o tempo todo vigiando para estar realmente moendo nosso orgulho, moendo a nossa vaidade, né? Para que isso não aconteça, né? Isso é um trecho particularmente que diz tocante aqui na questão do saber aqui no contexto daquela época, como nós já estamos discutindo há algum tempo esse capítulo esse livro de Coríntios, aquele cenário onde havia um politeísmo, né? Eram vários deuses. O cristianismo ele estava sendo recém instaurado ali, né, naquela região. E existiam ainda alguns cristãos que acreditavam em Jesus, mas assim mesmo acreditavam em ídolos também, né? E a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Mas naquela época, ali em Coríntios era muito forte isso, porque o cristianismo tinha acabado de chegar né? Está falando século I, né? E existiam pessoas que já estavam convertidas há algum tempo e já que Paulo vem se referir aqui como os fortes, né? Que entendem que o ídolo não tem efeito, né? Aquele outro Deus, os outros deuses não têm efeito, né? Os outros senhores, porque Senhor, aqui na minha descrição, ontem eu assisti um vídeo também falando sobre esse capítulo de um pastor e ele comentava que Senhor não é o senhor da casa, o dono da casa, ou o senhor de um comércio, né? Uma pessoa de destaque na comunidade. O senhor aqui é alguns deuses que eles atribuíam o nome de senhores, né? E ele fala que um senhor, claro, é Jesus Cristo, né? E os fortes tinham consciência disso, né? Quem era o verdadeiro senhor, né? Quem era o verdadeiro senhor, né? E quem era o verdadeiro Deus. Mas os fracos que já estavam convertidos, eles não tinham essa consciência, né? Eles ainda continuavam acreditando que os ídolos tinham poder, né? E justamente aqui que ele fala, né? Quando ele puxa aqui essa questão do conhecimento, né? Do saber, trazendo realmente a humildade para que as pessoas pudessem se entregar, né? E estudar, né? Estudar, debater, não fossem tomados por uma sabedoria falsa, né? Não, não, eu sei que não fossem, né, enganados, né? Então, vamos lá. Mas se alguém ama a Deus, você é conhecido por ele. Uma outra coisa também bonita que no vídeo comentou é que você é conhecido por ele, né? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Uma coisa bonita é a gente ser conhecido por Deus, né? Porque uma coisa é a gente conhecer Deus e outra coisa é Deus nos conhecer, né? Então, outra coisa é Deus saber quem é o Lucas, saber quem é o James, quem é o seu Mário, Graciele, o André, Dona Marineide, o Fábio. E outra coisa é o Fábio, só o Fábio conhecer, né? Saber quem é Deus, né? Mas Deus não lembrar de Fábio, né? E para que nós sejamos lembrados, conhecidos por Deus, é importante para que a gente tenha esse relacionamento, né, diário com Ele, esse relacionamento com Ele esteja próximo dele, entendendo, nos comunicando, comunhando, orando, né, nos dedicando, estudando a palavra. Isso faz com que Ele lembre da gente o tempo todo, né, e nos faz conhecidos. Claro que Deus conhece a todos, né, mas num relacionamento, quanto mais próximo nós estamos de alguém, mais aquela pessoa lembra da gente, né? Mais aquela pessoa nos conhece. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas.
e nós também por ele. Então, aqui Paulo novamente trazendo, né, exortando ali, falando: olha, é uma mensagem para os fracos aqui, né? Olha, isso aqui só tem um Deus, né? Ali naquela região de Coríntios, eles faziam muitos cultos, né, a outros deuses, inclusive trazia prostituição no meio daquilo para fazer ofertas. É, E uma coisa aqui que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, algo interessante que eu entendi ontem. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a culpa, vem contaminar-se. Naquela época, o que eles faziam, né? Era o melhor animal que eles colocavam para sacrifício. Eles levavam nos templos, né? É, Isso foi o que eu aprendi ontem, tá, gente? No vídeo lá do pastor. Eles levavam um animal para um templo e colocavam para sacrificar. Parte daquela carne, ela ela era voltada, né? Era dada de volta para o adorador, né? Então tinha o adorador que levava o animal, ele ganhava uma parte daquela carne de volta, né? Uma outra parte era dada para o sacerdote que estava ali trabalhando naquele culto, tá? E a outra parte ela ficava queimando lá, ela ficava queimando que era parte sei lá, do culto deles lá, né? Da adoração. E isso era algo que já vinha antes, até os judeus faziam isso também, né? Mas quando Jesus veio, isso no cristianismo não tinha mais efeito, né? Não era mais necessário. Mas nas regiões dos pagãos, eles continuavam fazendo, né, esses cultos. E essa carne, é engraçado porque, pelo que o pastor comentou ontem, quando eles faziam isso, eles iam para o templo, colocava a carne lá para fazer isso, e ali mesmo eles sentavam do lado, quando a carne estava assando ali. Ali mesmo o sacerdote tirava a porção do adorador e entregava para ele. E o adorador sentava ali e fazia né, a refeição dele com a família, com os amigos, com quem é que, né, que estivesse ali com ele. Ele também tinha a opção de pegar e levar para casa, né, para comer junto com os amigos em casa, comer com a família em casa. Então, era um, era quase que se a gente fosse comparar, quase que o nosso churrasco de final de semana. Olha, vou fazer o final de semana, né, vou levar o animal lá, vou levar, vou fazer tal, e a gente já vai sentar, a gente faz nosso banquete e tal. E aquilo ali para eles era algo que tinha sido abençoado, né? Digamos assim, né? Pelo ídolo dele, né? Então, quebrar essa mentalidade, essa cultura, tinha algo difícil, porque a gente sabe que toda mudança de hábito, toda mudança de cultura, ela é mais difícil, né? Ela exige uma mudança brusca, exige consciência, né? Como bom, enfim. E o que Paulo vem trazer aqui é justamente sobre isso, né? Então aqui, ó. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Eles não têm consciência disso, né? Então eles ficam ali ainda adorando. E ele fala aqui, ó, que não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Então, Paulo diz ainda que não importa, não é o comer, né? Não é o fato de você comer ali que vai fazer a diferença ou não. Mesmo porque aquele ídolo não tem poder algum, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E o que o Paulo diz aqui é justamente essa questão, porque se a pessoa, ali no caso, ela
E vai além ainda essa questão da carne. Dá uma outra explicação um pouquinho. Que quando essa carne, o adorador levava a carne para casa para comer, digamos assim, toda vez que ele queria comer carne, ele levava essa carne para o templo, né, para adoração, e para oferecer para o ídolo. Era quase que comum, né? Todo mundo fazia isso. Então, toda a carne presente na cidade, ela tinha passado por a mão, pelo templo, né? Como o sacerdote ele ganhava uma parte daquela carne, que era a pessoa que trabalhava ali no templo, ela ganhava uma parte daquela carne, ele não conseguia consumir toda aquela carne de uma vez só. E a carne não conseguia ser refrigerada naquela época, não tinha, né, como refrigerar a carne. Então, o que que ele fazia? O sacerdote separava a carne para ele, que ele ia comer nos próximos dias, e a carne que ele não ia conseguir consumir, ele levava para os açougues da região, né, da cidade. Então, quem quisesse comprar carne, as carnes que estavam sendo vendidas também tinham passado por esses templos. Então, toda a carne da região praticamente tinha passado por um templo, a não ser que a pessoa tivesse um animal em casa e ele fizesse aquele animal, né, consumisse ali, ele tinha certeza que aquilo não tinha passado por um templo, mas grande parte, grande maioria tinha passado por um templo, tá? E o Paulo vem falar aqui, ó, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, o que o Paulo fala assim, se você que é forte, que tem essa consciência de que esse ídolo, né, não significa nada, não tem poder nenhum, mas você senta, né, junto com eles, à mesa, né? Imagina, né, como se fosse o nosso churrasco que a gente faz no final de semana, né? Então, você senta lá com eles para comer a carne, com eles, sabendo que que aquilo ali vai ser um tropeço para o seu amigo, vai fazer com que ele que ainda é fraco, que não conhece, né, lhe falta consciência, né? Você por ser uma pessoa forte, você pode sim, né, induzir seu amigo a tropeçar, né? Trazendo para o mundo de hoje, é como se tivesse um pastor, né, ou alguém na fé, né? Imagino muitos de nós aqui também, num churrasco, por exemplo, se embebedando, por exemplo, né? E tendo alguém ali que sabe que nós estamos aqui na nossa caminhada com Cristo, né? Estamos aqui estudando a Bíblia todos os dias, nós estamos lá, né, dando vexame, né? Fazendo coisas onde não está alinhado com os princípios, né? Então, esse exemplo, né, ele vai afetar quem está do lado, né? Ele vai afetar nossos filhos, vai afetar os nossos amigos, né? Vai afetar as pessoas ali. E isso, assim, eu não vejo isso como um problema, né? Eu vejo isso como algo que precisa ser tratado, né, dentro da gente, né? Algo que precisa ser curado, né? Onde a gente precisa estar conversando com Deus, né? Trazendo consciência para isso, né? Paulo fala aí muito isso, sobre consciência, né? Então a nossa consciência ela precisa ser trabalhada para que a gente não sirva de tropeço para os nossos irmãos, né? Para que a gente não sirva de tropeço para as pessoas, né? E eu acho que isso faz parte do processo também. Isso é processo de amadurecimento. É muito comum entre os recém-convertidos acharem que isso é normal, né? E talvez seja realmente, né? É um processo. Os recém-convertidos são os bebês, né? Os que são os fracos aqui, talvez, que ele fala aqui, né? Os que já estão há longo tempo na caminhada, teoricamente seriam os fortes, né? Mas isso nem sempre é verdade, né? Muitas vezes nós passamos por altos e baixos ao longo da vida, né? E nós temos que ter misericórdia de nós mesmos. Nós temos consciência de que o papai chama a nós para que nós, né, estejamos fortes, né? Porque nós temos um papel aqui dentro, né? E que não sejamos pedras de tropeço aos nossos irmãos, né? As pessoas nas quais nós somos autoridade, somos referência.
Vamos lá. É assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, né? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E Jesus e Paulo vêm falar aqui, né, que olha, Jesus se sacrificou por nós, né? Quando a gente desvia um irmão, a gente está pecando contra Cristo. Quando a gente está, né, sendo uma pedra de tropeço na vida de algum irmão, nós estamos pecando contra Cristo. E nós sabemos que, dependendo como nós abordamos alguém, né, nós podemos afastar as pessoas. Nesse final de semana, a gente teve uma experiência muito bacana. Na sexta-feira passada, na igreja, era justamente sobre como evangelizar. Um grupo lá do Canadá que veio na nossa igreja falar um pouquinho sobre isso, né? E eles falavam um pouquinho sobre a maneira de você estar abordando, né? Então, fazer o raporte ali, conversar com a pessoa, se apresentar, oi, tudo bem e tal, e procurar brechas onde você poderia, né, introduzir a questão do evangelho, né, de Cristo, mas de uma maneira muito sutil, né? Porque se você vai fazer uma abordagem muito brusca, né, você, ao invés de você estar edificando e trazendo ela para perto de Cristo, nós podemos ser pedra de tropeço na vida dessa pessoa. Essa pessoa pode achar, não, essa pessoa é muito radical, não, eu não sou capaz de fazer o que essa pessoa faz, né? Então, de repente, uma palavra mal colocada, a gente pode afastar as pessoas ao invés de trazer. E algo que a gente tem que estar muito consciente, né, o tempo todo e muitas vezes nós podemos se perder nisso, é que o julgamento, ele é de Cristo, não é do homem, né? Então não adianta a gente querer julgar os nossos irmãos, né? Quem vai julgar é Deus, quem vai julgar é Cristo, né? E muitas vezes a gente pode acabar, através do nosso julgamento, fazer com que a pessoa se afaste, né? Falar, não, isso aqui não é para mim, né? Então a gente tem que ter muita misericórdia, muita empatia, né? Saber ter tato para lidar com essas questões, né? Para que a gente, como na questão da carne aqui, ó, do irmão indo lá e comendo a carne na frente de alguém que era fraco, né? Que ainda acreditava em ídolos, ele continuar achando que aquilo é certo. Não, não, isso aqui tá certo, ó, porque se o fulano que está lá na igreja, ou que trabalha na igreja, que é um sacerdote né, de Cristo ali, também está aqui comigo, né, comendo a carne, então tá tudo bem, né? Então tá tudo bem. E esse irmão, na verdade, está, né, golpeando a consciência fraca e é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E aqui, Paulo, ele até fala aqui, ó, nunca mais comerei carne, né, para que não venha a escandalizá-lo. E essa questão aqui que Paulo vem trazer, eu acho que está muito ligada à questão do que era naquela região, do que era a cultura ali. Como eu falei, nos açougues, a carne que era vendida também era passada né, pelos templos. Também tinha, né, sido entregue aos ídolos lá, né? Então Paulo fala assim, ó, se for necessário, gente, então que nem coma carne, né? Se abstenha disso daí, né? Que não sejamos pedra de tropeço, né, nos nossos irmãos aí, né? Acho que eu tenho mais algumas anotações aqui, deixa eu ver se faz sentido. Tem mais uma coisa aqui, né? Que fala aqui que. Vou ler aqui rapidinho que eu tinha anotado ontem, tá? Ó, Deus não vai utilizar uma pessoa arrogante para ajudar no reino de Deus. Então, se você é inteligente, tem facilidade para aprender, para estudar, mantenha a humildade para que Deus possa te usar. E aí ele fala um outro texto aqui sobre os ídolos. Ó. Uma pessoa, um carro, dinheiro, ela pode se tornar um ídolo, né? E pode se tornar, tomar o lugar de Deus. Algo que a gente também precisa trazer bastante consciência e cuidado, né? Para que as nossas posses, as nossas vontades, né? As pessoas, né? Então a gente vê hoje muito comum isso, né? Ah, fulano é ator lá da Globo, nossa, não sei o quê, vamos lá, tal. Então a pessoa vira, né, vira um deus para, né, para gente, né?
ou um jogador de futebol ilustre. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência, né, mesmo porque é, a gente pode servir como pedra de tropeço, né? Nós vemos pessoas, por exemplo, que têm fama, que não são dignas de ser exemplo, né, para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, né? Então a gente tem que ter muito discernimento, porque o que ela faz é diferente de quem ela é, né? A identidade dela não reflete no que ela é capaz de fazer, né? Ou no que ela tem. E é muito comum a gente ver pessoas com posses, né? Pessoas que têm um determinado dom, mas ela é uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa que não tem humildade, uma pessoa que chega até a pisar em outras pessoas, né? E a gente precisa ter muito cuidado, né? Para que essas pessoas não se tornem ídolos, né? O nosso Deus é único, né? Jesus, né? E aqui uma outra anotação que eu coloquei aqui é que o politeísmo era o primeiro desafio dos novos convertidos, porque os convertidos daquela época, todos praticamente seguiam o politeísmo, né? Então, quando eles se converteram ao cristianismo, era um grande desafio para eles na época, era entender de que somente o que Deus era único, né? E Senhor só Jesus Cristo. Tá bom? Vou abrir aí para discussão aí. Isso aqui eu tinha aí para trazer sobre esse capítulo. Muito bom. Aí foi bom. Muito bom. Pode falar. Gente, licença. É, é muito forte esse capítulo aqui de Coríntios, Paulo fazendo essa advertência toda. A gente tem que me leva é que nós devemos ter mais cuidado com a liberdade nós fomos chamados, né? E não que a gente não venha escandalizar. Quando Deus está lá em Coríntios, estava referindo a ídolos, pessoas que se prostravam aos ídolos para cultuar. E quando o que eu vier falar agora, nesse momento da questão, em que não é o ídolo que a gente vai se prostrar, qual é o ídolo que a gente está se prostrando, né? É uma pergunta que é feita nessa manhã, para que a gente não venha escandalizar Cristo, o verdadeiro poderoso. Eu tenho que me abster das coisas, como a gente falou ontem, né? Nos afastar das coisas que venham escandalizar o nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui na presença de Deus e eu tenho que ver, sondar minha vida para que eu não venha escandalizar o meu irmão, porque às vezes quem muito fala é de quem é muito exigido, não é verdade? Então, as pessoas pensam que tem uma direção de um determinado igreja ou de um determinado lugar. A gente é muito vigiado. A gente tem que ficar na presença de Deus mesmo para não deixar o nosso irmão tropeçar. E pessoas, às vezes até pessoas com sabedoria, né, que se acham o bambambam da área, que é ele que faz isso, aquilo, outro, sem querer, querendo, como diz aquele personagem chave, sem querer, querendo, acaba dispersando as pessoas, ou seja, afastando as pessoas da real presença de Deus, da realidade, né? Então, vamos porfiar, ficar em paz, para que a gente não venha se postar a ídolos diferentes, ou seja, tem pessoas que têm um ídolo, tipo um cantor, um personagem de novela, ou então uma novela em si. Ela se prostra sempre ali naquela pessoa que ela idealizou como um ídolo, que acaba afastando a gente de Deus. A comida mais gostosa que tem aqui na nossa Bahia chama-se a comida baiana, que é caruru, vatapá, frango e peixe. E os ídolos, as pessoas daqui da Bahia, os baianos em si, eles têm uma adoração a uma entidade chamada Cosme e Damião, e a Bárbara, e assim vai, né? Então, aqui na Bahia, muitos se prostam ao Cosme e Damião. Quando chegar agora, esse mês de setembro já é o mês dele. Mas a comida baiana é uma comida muito cara.
Pensa numa comida cara, é a comida baiana, né? O caruru, o vatapá. E essa comida é oferecida aos ídolos, todo ano é oferecida aos ídolos. Ai, como eu amava comer aquela comida. Eu não comia por causa do ídolo, eu comia porque a comida era gostosa mesmo e era uma comida cara. Mas hoje eu sei que eu não posso mais me assentar à mesa deles para comer essa comida, porque eu sei que essa comida é sacrificada. Gente, eu já fui no terreiro de Macumba, que as mulheres lá, as entidades baixam nelas, a galinha, elas pegam assim a galinha, torce o pescoço, sacrificado, né? Sufocado. E ali ela pega e mete a mão no pescoço da galinha e tira aquele couro com pena e tudo. E arranca assim, deixa a galinha despida, e ali ela é sacrificada. É a entidade nelas em si que faz. Sem contar que elas pegam e ainda chupam o sangue, bebe o sangue também, né? O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que aqui estão, né? Então, eu sou presente nesse, eu sou uma testemunha viva que já vi isso e sacrificava aquilo, e tem pessoas que vai e ainda come aquilo porque não sabe que é sacrificado. Agora, eu sabendo que é sacrificado, eu sabendo que não pode, eu ir para lá comer porque eu gosto, eu faço na minha casa. Hoje Deus me dá para me fazer na minha casa. Aí eu faço na minha casa a minha comida diante do meu pai para comer. Agora, se você que não sabe, às vezes sabe, Fábio, todo mundo que está na mesa, à mesa, tem pessoas que não se intera da palavra e acaba se perdendo nessa situação de participar das mesas que Deus não se agrada, né? Falei sobre a questão dos ídolos, da comida sacrificada, que eu tenho um testemunho muito grande. Um dia eu vou poder contar, ou seja, botar em pauta, escrever o meu livro do meu testemunho. E a Graciela, eu acho até engraçado que ela debaixo do cobertor, viu, James? Você falou que aqui não faz frio. Tu viu a Graciela, estava debaixo do cobertor, Graciela, mais frieta que eu. E foi só um descontraição, descontramento aqui para poder falar sobre a questão. Então, eu aprendi muito. Então, se eu até ontem eu me rendia às coisas mundanas e já fiz o meu irmão pecar, de ontem para cá não farei mais. Me saí da questão dessa política que está aí, né, que todo mundo me queria presente, porque eu sou uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Então, eu quero ser influenciadora de Jesus. Eu quero ter a identidade de Jesus. Eu não quero mais me prostrar perante ídolos lá fora, né? O ídolo da questão de, como chama? Do voto, tudo, porque todo mundo está idolatrando a nossa prefeita aqui, porque foi uma prefeita muito bacana na nossa cidade, e todo mundo está idolatrando, e por nada ou por quase alguma coisa eu iria para lá. Mas quando eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu estou nos teus pés, eu estou nas tuas mãos, estou caminhando agora, eu não posso entrar nesse meio que vai escarnecer o teu nome, porque a primeira coisa, se eu estivesse lá no meio daquele povo, balançando uma bandeira, gritando o nome de uma mulher, para poder ela ter uma eleição, uma reeleição, ela é boa no trabalho da cidade, sim, mas eu ia estar lá idolatrando essa mulher e fazendo com que os meus irmãos pecassem contra mim, porque a primeira coisa que ia acontecer, eles diziam assim, olha lá, ó, voltou para Jesus, está ali dizendo que é de Jesus e está lá no palanque, no palco do escândalo. Convém a gente saber escolher o nosso, como é que fala? Gestor, convém, mas não precisa a gente estar lá escandalizando o nome do Senhor Jesus. Que muitas coisas da nossa vida a gente acaba adorando, né? Às vezes até a gente coloca um filho como um ídolo. Às vezes a gente. É muitas coisas que relata nos dias de hoje que a gente não venha idolatrar ninguém, que a gente não venha se prostrar a ninguém, a não ser o nosso Deus real, verdadeiro,
que merece toda a honra, toda a glória, toda a dedicação. E em nome de Jesus, né, que a gente venha ter sabedoria, como o Fábio, Jones fala que nós somos bebês, então queremos nos formar diante de Todo-Poderoso e receber o nosso diploma de fiel, né? De fiel e estarmos sempre pedindo sabedoria divina para sabermos discernir o que nos afasta de Deus e o que nos deixa pertinho do pecado. Então, gente, muito forte esse capítulo, estamos aprendendo. E Graciela, a partir de amanhã, viu, Graciela? Sai debaixo das cobertas e vem para cá. Bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar, Lucão. Não, pode mandar bala, Jay. Muito bem observado, dona Marineide, essa questão dos ídolos, porque muitas vezes a gente pensa, principalmente quem vem de uma origem católica como eu, nós aprendemos sobre os santos. A Igreja Católica tem vários santos, que são os ídolos, né? A padroeira, Santo Antônio, São Francisco, São José, né? E as pessoas usam esses ídolos, adoram esses ídolos, mas não são só esses. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração à frente de Cristo, à frente de Deus, acaba sendo um ídolo para nós. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa armadilha de achar que são só esses outros ídolos, que é o Buda, que é a Afrodite, que é o Mamon, que é os santos da igreja, por exemplo. Mas são sim, como a senhora bem observou, aquele ator ou a atriz famosa, aquele, aquele influenciador, que hoje é muito comum, né? E quando a gente vai crescendo na fé e na jornada, nessa caminhada, que ela é um passo por dia, nós vamos aprendendo de uma maneira empírica o que é ter o nosso Senhor Jesus como único Salvador, sendo Ele tudo, sendo Ele nossa referência. Então, de fato, é isso que Paulo veio trazer. Vindo de uma cultura totalmente politeísta, como eram os habitantes de Coríntios naquela época, estavam acostumados com esses ídolos e eles, embora tivessem aceitado Jesus e soubessem que só existia um Deus, o Pai, e um Senhor, que era o Senhor Jesus, embora eles soubessem disso, no coração deles, muitas vezes, ainda havia algum receio, algum, alguma crença de que aqueles deuses de fato existiam. Já aqueles que Paulo cita, que eram os fortes na fé, os fortes, eram aqueles que já tinham isso pacificado. Eles sabiam que aqueles deuses, entre aspas, aqui, não eram deuses coisa alguma, eram criações da mente humana e que eles não tinham significado nenhum. Então, eles se sentiam à vontade em comer qualquer tipo de carne, até pela circunstância da época, né? Por isso que é importante a gente saber do contexto, e muito bacana que o Fábio trouxe, reforçou essa questão do contexto, porque a gente precisa entender o contexto. De fato, na ocasião era muito diferente de hoje. Hoje nós podemos comprar carne no açougue sem essa preocupação. Mas naquela época, a carne que vendia no açougue era, na grande maioria, carne que tinha sido
Consagrado. oriunda de sacrifício. Porque os sacerdotes, como eles recebiam o sacrifício de várias pessoas, eles ficavam com uma parte, como o Fábio explicou, eles ficavam com uma parte de todo o sacrifício que era feito, eles tinham muita carne. E o que eles faziam com aquela carne? Mandavam para o açougue para serem vendidos. Então, a carne que as pessoas comiam na cidade era uma carne que 90% das vezes resultavam do sacrifício. Era por isso a preocupação do povo dos novos cristãos, né, dos cristãos convertidos, porque eles queriam seguir a Deus. Eles tinham se convencido da palavra, eles aceitaram Jesus, e a gente observa que todo esse capítulo traz questões justamente dos convertidos que tinham interesse em seguir a Cristo, em serem santificados, eles entenderam o chamado, o propósito, e eles não queriam errar. Então, os homens não queriam ter relação com as suas esposas porque não queriam pecar, não queriam se afastar de Deus. E alguns não queriam casar por conta disso também. E aí Paulo vem explicar aqui. Nós vimos no capítulo de ontem, né, que não é assim que funciona. E aqui, com relação a essa questão da comida, que ele cita que comer ou deixar de comer algo não vai fazer Deus gostar mais ou menos, não vai fazer a menor diferença, porque não é aquilo que a gente come que faz diferença, e sim aquilo que está no nosso coração. E ele exorta, como o Fábio bem falou, a questão da humildade. E aí eu queria só complementar o que o Fábio falou, que o conhecimento, ele traz orgulho, mas o conhecimento sem amor. Como é que a gente faz para ser humilde? É só uma decisão consciente? Ah, eu preciso ser humilde? Eu diria para vocês que é praticamente impossível ser humilde sem amor. Se nós tivermos amor no coração, se nós seguirmos esse exemplo de Cristo, e como é maravilhoso, né? Se a gente parar para pensar, foi exatamente isso que Deus fez. Ele se coloca na forma de um homem, na figura de Jesus, para trazer uma empatia, para criar uma empatia conosco e nos trazer uma referência. Como devo ser eu como ser humano? Como Cristo foi. E Cristo foi amor. Independente do que acontecia com ele comunicava amor, ele agia com amor e ele amava nas suas ações. Então, se nós tivermos o conhecimento, se Deus nos dá o dom do conhecimento e nós aplicarmos o conhecimento com amor, nós seremos humildes, nós não seremos arrogantes com o nosso irmão, porque quando nós falarmos com o nosso irmão, nós falaremos com amor. E nós não afastaremos o nosso irmão, né? Então, esses irmãos fortes, eles tinham essa consciência de que aqueles ídolos de nada valia, que eram criações humanas, eles não tinham valor nenhum, por isso eles se sentiam à vontade de comer aquelas carnes e estar naqueles locais todos. Mas e os outros irmãos que não tinham essa consciência ainda, que não conseguiram chegar naquele nível? Eles se sentiam com medo de pecar. E esses irmãos que eram os fortes na fé, eles não tiveram amor, eles não tinham amor com seus irmãos mais fracos ou iniciantes. E é isso que Paulo chama atenção. Essa falta de amor trouxe eles num patamar de orgulho, de desdém, e criou uma rincha nos irmãos fracos, que também desdenhava os irmãos que eram fortes entre aspas, né, na fé, e isso criou, vê como o orgulho, a falta de amor traz
embate, né? Traz ali dissensão. E aí Paulo se coloca aqui como exemplo. Primeiro ele fala, né, que nós cristãos devemos fortalecer a nossa fé e consciência, e ao mesmo tempo precisamos tomar cuidado com os irmãos que ainda não estão, que estão no processo de crescimento. Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero trazer meu irmão tropeçar. E aí, até o exemplo que o Fábio colocou, né, do churrasco, eu vou além um pouquinho do que ele falou. Não seria nem estar se embebedando ali, escandalizando o nome de Cristo. É menos mesmo. Imagina você ter um amigo, mesmo que ele não seja cristão, mais ainda se ele for, mas esse amigo é um alcoólatra. E eu tô com esse amigo. Eu não vou beber. Mesmo eu tendo a consciência de que aquilo não vai me fazer mal nenhum, mas isso pode fazer mal para ele. Então, eu não vou beber, porque se eu fizer isso com esse meu irmão, que está fraco na fé, ou fraco nessa questão, seja da bebida, ou seja de qualquer outra situação, onde esse irmão tem todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E nós conhecendo essa fraqueza do irmão, podemos ser um fortalecedor para eles, né? Então, o irmão que tem um problema com bebida, eu vou andar com ele, mas eu não vou beber. Eu vou andar sem bebida porque eu sei que eu posso influenciá-lo. Então, é essa chamada de atenção para a falta de amor, que eu acho que é uma das partes mais importantes aqui, que Paulo chama atenção, porque uma coisa é você, como o Fábio bem citou, uma coisa é você ter conhecimento, conhecer a Deus, a outra é você amar. Quando você ama, Deus te conhece. E o amor muda tudo. O amor faz toda a diferença. O amor traz para perto. A soberba, só o conhecimento traz, afasta, né? Então, que nós tenhamos amor, né, uns pelos outros. Aliás, é o primeiro mandamento de Deus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro de todos. Dizem que se você conseguir seguir esses dois primeiros, a Bíblia seria dispensável. Amor, amar. E amar não é só o sentimento. O sentimento vem depois. Amar é a atitude. Amar é uma escolha. Eu escolho amar. E quando eu escolho amar o meu próximo, amar o meu irmão, que exige sacrifício muitas vezes, eu passo a desenvolver o sentimento de amor por aquela pessoa e isso se torna recíproco. Tem muitos casais que se separam porque pensam que não amam mais o marido ou a esposa, porque deixaram de amar. Ah, eu deixei de amar, não amo mais. Então ame, comece a amar, ame de verdade. O que que outra pessoa gosta? Comece a amar outra pessoa. Faça por amor, sem esperar em troca. Faça por amor. Ame o seu irmão, ame o seu filho, ame o seu esposo. Cristo nos amou, independente do que nós fizemos para ele. Na ocasião, isso é um exemplo de amor. Eles estavam chicoteando, maltratando, e Cristo estava amando, amando, amando. Então, que Cristo seja a nossa referência. E eu citei isso porque uma vez eu fiz uma dinâmica onde era para eu colocar o nome de três pessoas que que eu considerava pessoa the best, assim. E eu coloquei três pessoas. Nenhuma delas era Cristo.
E aí o meu amigo do lado, mais novo que eu, assim, menino maravilhoso. Quando eu olhei, a gente trocou, né? E aí eu olhei, a primeira pessoa que ele colocou lá foi Jesus. Aquilo foi bateu forte para mim, sabe? Ao mesmo tempo foi uma luz, falei, nossa, como eu nunca pensei nisso. Deus fez exatamente isso. Se colocou como Jesus, como homem na figura de Jesus para nos trazer referência, para que nós pudéssemos nos aproximar dele. E parece até loucura, como a gente às vezes não consegue perceber algo tão óbvio. Pelo menos para mim não era óbvio. Eu achava que eu tinha entendido, mas eu adquiri um novo nível de entendimento. Então, que nós consigamos perceber isso na sua essência e ter Jesus como nossa referência, que é o próprio Deus, né? Porque antes de Jesus, como era Deus? Como é que eu posso ser como Deus? Deus é perfeição. Como que eu posso ser como Deus se eu não conheço Deus, se eu não sei como Deus é? Então, seu Deus se fez homem na figura de Jesus, para nós o conhecermos e saber como ele é, qual que é a personalidade de Deus, qual que é o caráter de Deus, qual que é a vontade de Deus, qual que é o desejo de Deus para nós aqui nessa terra. Como é que ele quer que seja o nosso caráter, como é que ele quer que nós nos comportemos. Tá tudo aí nas escrituras para nós lermos, discutirmos, estudarmos e aprendermos a como ser melhores e vivermos em comunhão com Cristo. É isso que eu sinto no coração de passar para vocês hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem sei o que eu falei. Uma questão que eu. Amém. André, fala aí, André. Não, amém, amém, dando um amém aí. Estamos de acordo aí com tudo que foi mencionado. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que o Dona Maria trouxe, e existe reflexão também, é a questão dos políticos, né? Ela tinha falado também de se posicionar, né? É, e é uma outra questão também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é importante, né? É necessário, inclusive, que nós nos posicionemos, né? Em relação às coisas do mundo, né? Porque são os gestores, né? São as autoridades, né? E elas são eleitas por nós, né? E é importante que nós tomemos um posicionamento sobre isso. Mas como a dona Marinete falou, né? É que nós não coloquemos eles como ídolos na nossa vida, né? Eles não, que né, nós conseguimos, né? Possamos manter, né? O julgamento, o discernimento do que é correto e do que não é, né? E muitas vezes as pessoas às vezes acabam ficando cegas, né? Não é esse cara aqui, é ele, sai da frente que eu não quero mais saber de mais nada, né? E a gente fica cego e toma mesmo realmente uma postura de. Acaba nos cegando mesmo, né? Um ídolo aí. É isso aí. E bem É, colocado, nosso ídolo é James. Muito Deus. bonito aí. Obrigado. Obrigado pelo derramar aí. Nossa Mais alguma referência é coisa? Deus, né? Nosso ídolo é Deus, cara. Mais ninguém. Jesus, cara. Jesus Cristo é nosso Senhor. É só Ele. Todos os homens, todos nós homens somos falhos, né? Pela nossa natureza. Então, é só Ele que nós devemos fechar os olhos e Nós devemos honrar também, né? esperar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos honrar as pessoas também, né? Honrar as obras de algumas pessoas, o que as pessoas fazem, mas a gente tem que sempre ter consciência de que o que essa pessoa fez, quem é o autor, né? Quem é o autor, né, dessas obras, né? É. Mais alguma coisa? Vamos orar hoje? 7h07. Então, é mesmo porque essa questão política aí de você representar um político aí, pode te prejudicar, porque esse pode se corromper, né? A qualquer momento o político pode se corromper, né? Até então, o que garante isso, né? A gente não sabe o relacionamento
que tem com Deus, o princípio que tem com Deus uma pessoa dessa. E normalmente quem é envolvido com a política, a maioria aí, se não todos, né? Colocando a porcentagem bem alta aí, se corrompe, né? Então é complicado a representante de Deus estar ali, às vezes, representando tudo, e depois, seguramente, se essa pessoa não se corrompe, sabe? Pois vão falar, ué, mas essa pessoa não é de Deus, estava representando ela e tal, quer dizer, é muito complicado isso, né? Daí é até o pastor, né? O pastor pode assumir Até uma o posição pastor, dessa, né? exatamente. Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Pode roubar a E igreja. também, Essas e coisas. também a gente, muitas vezes, sem perceber, tá colocando o pastor acima de Deus, porque muitas vezes muda o pastor e tudo da igreja, fica um determinado tempo, e a gente, nossa, ai, dá aquela, né, tristeza, porque a gente, claro, se acostuma com a pessoa, mas muitas vezes costuma ir para a igreja, ai, porque aquele pastor, então isso é perigoso também, é verdade, tem razão. Vamos lá? É, Lucas, faz a oração pra gente, Lucas. Para amanhã, quem que quer trazer a palavra? Quem pode trazer a palavra pra gente? Ó? André, não sei se você está enrolado esse horário amanhã, André. Você consegue trazer pra gente? Olha, agora a gente está correndo atrás aqui muito do início às aulas das crianças, então tem que, e uma delas agora já não estuda, elas não estudam mais no mesmo colégio, tem que estar indo no instituto de uma, no colégio, agora eu estou meio, não consigo preparar algo bem feito, não. De Seu Mário, você momento, conseguiria, seu Mário? Eu não sei se com a sua internet para amanhã. Pode deixar o senhor e colocar um backup aí para se a internet falhar. Se não der internet amanhã, a gente faz todo mundo junto. Não sei se eu conseguiria trazer, seu Mário. Capítulo 9 amanhã. Ok, Consegue? Então, maravilha. Glória a Deus. consigo, claro. Amém. Opa, glória a Deus. Tá bom. Amém. Eu quero, Bom, eu quero estar aqui para ver, hein? Que esse fim de semana eu, bom, vamos ver o que o Papai do Céu prepara, mas amém. Agora, Vamos lá. agora eu peguei você, né? É, Papai Ah, do céu pegou você. Vamos lá. Lucas, faz oração pra gente, querido. você sempre está aí, você. Eu estava aqui esperando para falar uma coisa só. E tudo Fala, se querido. resumiu aí no amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Tudo se resumiu aí. Isso é importante. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Amém. Glória a amém. Deus. Os nossos. Vamos lá, pessoal. Senhor, meu Deus, Pai querido, glorificado seja o seu nome, Pai. Esse devocional abençoado, Senhor, que essas pessoas maravilhosas que o Senhor reuniu para estar estudando a palavra, para estar compartilhando conhecimento, experiência, Senhor. Eu tenho a agradecer a Ti, Senhor, por essa reunião, por essas pessoas, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Peço que o Senhor cuide de cada um aqui, Senhor, da mente e do coração deles, Pai. Cuide da família, Pai, de cada um aqui representando, Senhor. Quero pedir, Senhor, que após essa leitura, o Senhor nos ensine cada vez mais a amar o nosso próximo, a ser humilde, Senhor, para que a gente consiga continuar guerreando, levando a sua palavra adiante, Senhor. Queria agradecer por essa palavra de hoje, que foi esclarecedora sobre vários assuntos. E eu queria pedir, Senhor, que o Senhor, cada dia que passe, tire mais e mais as escamas dos nossos olhos, para que nós podemos enxergar o que está diante da nossa frente, Senhor. Não só sobre as questões dos ídolos, mas tudo que o Senhor vem trazendo para a gente, Senhor. E queria pedir que o Senhor, nesse dia, continue na sua presença conosco. Que o Espírito Santo continue nos guiando até quando formos nos deitar. E amanhã, quando levantarmos, Senhor, que o Senhor
se faça presente, que o Espírito Santo venha e, e traga o entendimento, conhecimento e que esclareça para nós tudo que nós precisamos saber, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Pra Amém, vocês. irmãos. Boa Glória a Deus. noite. Tchau, gente. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Ótima pessoal. noite a todos. Bom dia. Deus abençoe.